Madre de Deus em debate. E na ocasião hoje estamos recebendo então o professor e diretor do Colégio Magalhães Neto, Complexo de Educação Municipal Magalhães Neto, né, ele que está diretor do colégio, à frente, né, dessa missão, né, que é coordenar, né, a diretoria de ensino com os alunos desse colégio, que o único colégio que voltou, né, Zé Lima, presencial aparentemente no município. Vamos bater um papo com ele, dar um bom dia especial. Bom dia, professor, que foi meu professor também, uma honra tê-lo aqui na nossa programação. O professor Mário Ângelo está mais novo a cada dia que passa. Mais novo do que ele. Olha aqui. Tudo bem. Pode me aproximar mais. Pode pegar o microfone se o senhor quiser também. Não, vou ficar aqui à vontade. Bom dia, meus queridos. Bom dia, o pessoal da audiência da Madre FM. É a minha segunda vez que eu estive aqui na rádio. Percebi agora, que eu vou mostrar para o senhor que dessa vez agora está sendo transmitido. Aquela câmera ali está transmitindo. Está transmitindo via Facebook, YouTube. Nossas audiências. E eu estou impressionado com a estrutura da rádio. Isso é bom para a Madre de Deus, é bom para a região. É sinal que nós temos como democratizar o sinal televisivo. Inclusive foi minha tese de dissertação no curso de Direito da Federal sobre o acesso ao espectro eletromagnético de comunicação, né? E a rádio comunitária, ela tem esse papel de alargar a democracia da comunicação brasileira. Estou vendo aqui meus ex-alunos, Débora, nem sabia que Débora era da área de comunicação, fico feliz por isso, porque a área de comunicação, além de professor, é uma área que eu adoro muito, eu gosto. Sério? Estou aqui disponível para a gente bater esse papo e agradecer também a comunidade aí que está nos ouvindo. Pois é, professor, você já vem à frente do Colégio Magalhães Neto como professor há algum tempo, mas como diretor, quando assumiu o cargo, conta um pouco para a gente como foi, na verdade, abraçar, né, essa demanda, né? É uma demanda, porque você está lidando com alunos de todas as idades, né? Novo desafio, né? Esse novo desafio. É um desafio e um prazer, né? Porque eu fiz magistério, né? Eu fiz magistério no interior e fiz licenciatura em História na Universidade Federal. Então, a educação foi uma escolha, né? Fiz engenharia também, mas não concluí o curso. Depois eu me formei em Direito na Federal. Então, o saber me persegue, né? E não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo. Inclusive a própria nomeação, eu devo assumir dia 30, ainda a professora Soraya continua no cargo, então eu estou fazendo a transição, estou como vice-diretor do Magalhães Neto, uma escola que eu aprendi a amar, porque quando eu cheguei aqui, eu já dei aula no ACM, já dei aula no Madre de Deus e no Magalhães Neto eu já fui vice no início dos anos 2000. É uma escola de desafio, mas a educação é isso, a educação sempre é um desafio, seja no Magalhães Neto, seja na universidade, seja numa escola técnica. Porque a escola não é nada pronto, a escola é sempre se transformando e é isso que traz a riqueza da escola, porque a gente tem um rodízio de material humano muito grande e a escola e a riqueza da escola, claro, nós temos que ter professores capacitados, mas a riqueza da escola está justamente nos nossos alunos. E é aí que vem a transformação permanente. Diretor Mário Ângelo, qual foi o principal desafio, né? Nesse momento de transição, assumindo, né, a pasta agora, qual foi o principal desafio, qual vai ser o principal desafio, ou qual está sendo nesse retorno às aulas de forma presencial? De forma subjetiva, a gente pode dizer que o principal desafio é trazer uma educação atrativa depois de uma pandemia, né? E a gente já está tendo esse desafio porque tem alunos que praticamente ainda, lá no caso não, mas tem alunos de muitas escolas que nunca tiveram acesso a uma instituição escolar, porque nós passamos 2 anos sem ter acesso à escola. E tinha alunos também que estudavam numa escola pequena e passou a frequentar o Magalhães Neto, que é a maior escola do município. Então o maior desafio é esse, é a gente desenvolver a ciência, a filosofia e as artes e a linguagem de forma prazerosa, que não é tão fácil, e atingir o principal objetivo, que é a busca da excelência. E para isso existe, né, muitos desafios administrativos que com certeza a gente vai estar esclarecendo aqui no decorrer do bate-papo. Com certeza. Professor Mário Ângelo, né, professor então diretor, esse momento que a gente está vivendo pandêmico, eu acho que é um dos momentos ainda muito delicados, né, nas nossas vidas, principalmente lidar com aluno. Desafios existem inúmeros, como você já citou aqui, mas nós queremos entender como foi, né, para vocês esse retorno, né, lidar com esses alunos, vocês que lidam com alunos entre 11, né, e 15 anos atualmente, como é que está sendo esse retorno gradual, como é que está sendo essa aceitação por parte dos pais, como é que está sendo também por parte dos alunos voltarem às salas de aula depois de quase 2 anos, né, longe, distante da sala de aula, tendo apenas, né, o auxílio não, tendo a forma diferenciada, né, de se educar, de se aprender, como a gente ficou, né, praticamente 2 anos no EAD, que é a aula à distância. Eu acredito que a aula à distância foi um desafio até maior, né, porque
nós professores não tínhamos as habilidades necessárias, não tínhamos os equipamentos, o próprio Estado brasileiro não se preparou para esse momento, o mundo todo em si, né? Até os países com maior capacidade tecnológica, então esse foi o grande desafio. O retorno realmente é uma pergunta muito complexa, ela trouxe vários desafios, porque tem o desafio do ponto de vista das famílias, e aí eu vou falar a impressão que eu tive com os pais que traziam seus filhos de escolas pequenas, eles tinham uma certa, não diria preconceito, mas uma certa precaução naquele colégio tão grande que é o Magalhães Neto, né? De 2 andares, complexo, e que precisaria de uma estrutura melhor, porque passamos 2 anos com a escola fechada praticamente, né? Material humano para se preparar para esse retorno. Então, eu senti que muitas famílias ficaram aflitas. Do ponto de vista dos alunos, tem alunos felizes com o retorno, sim, tem alunos que não se prepararam junto com a família também para as relações interpessoais, então tem conflitos, isso é inegável. E tem alunos, eu tenho atendido muitos alunos junto com a orientação da escola com problemas emocionais, sim, né? Sim. Então tem alunos que estão na escola e chora do nada, e a gente vai ver, você vê que é um problema subjetivo daquela pessoa, e a gente não pode retirar o fator da pandemia como um dos fatores importantes aí que determinou essas crises emocionais em muitos jovens. E do ponto de vista dos professores, também tem aquela insegurança. Quando eu fui vice-diretor, você falou que eu fui seu professor, hoje eu estou mais novo do que você. Mas os professores, nós envelhecemos, né? Verdade. Então, muitos professores ainda com receio de se infectar com o vírus ou com outro tipo de doença. Nós temos professores hoje, professores com problema de saúde. Então, a pandemia, ela acelerou muito esse processo. E do ponto de vista da ciência, a ciência foi muito combatida, né? O século XXI está combatendo muito a ciência, a arte, né? A filosofia. Então, tem esse desafio de dizer que a educação ainda é importante, porque com o advento das redes sociais, tem gente que acredita que é possível aprender sozinho. Eu não estou tirando esse mérito, mas, como diz o grande Paulo Freire, a gente aprende com comunhão, ninguém sabe tudo, inclusive o professor, né? A gente precisa desse retorno do aluno, inclusive o professor está aprendendo muito com o aluno, com as redes sociais, né? Então eu mesmo, quando eu vou trabalhar, eu também dou aula no Colégio Antônio Balbino, consegui minha transferência, né? Minha remoção, que eu dava aula em Candeias, então hoje eu sou dedicação exclusiva de Madre de Deus, né? Inclusive o meu filho estuda no Magalhães Neto, né? Daniel Barreto é 7ª D. Então eu acredito muito na educação pública, eu acredito muito no empenho das famílias para a gente buscar uma educação cada vez melhor, e eu acredito muito na minha equipe, né? E no poder público como patrocinador, claro, que é uma escola estatal, de buscar a excelência. Esse é o grande desafio. Mas eu não quero acreditar no que a gente tem escutado, professor, durante aqui a nossa programação, durante a semana, ou melhor, desde quando retornou as aulas no Colégio Magalhães Neto. Temos recebido aqui diversas denúncias, né? Elas feitas por intermédio de mensagens, pelo Face, pelo WhatsApp, em relação a brigas, a entorpecentes que estão sendo usados no colégio. Inclusive, a semana passada, entrevistamos aqui o tenente Éder, e falamos sobre isso, e ele deu uma explicação. O senhor tem recebido denúncias baseadas no que eu acabei de falar aqui, de entorpecentes sendo usados dentro do colégio, brigas constantes entre os alunos? Olha, nós temos uma sociedade doente, com vários problemas de consumo de drogas lícitas e ilícitas, né? Por exemplo, o alcoolismo é o que mais mata, e a gente não questiona muito o alcoolismo. Inclusive, eu vejo até jovens e famílias, né, dizendo: hoje eu bebi 2 grades de cerveja, e expõe na rede como se fosse uma vantagem. Mas ali é uma droga lícita que mata, né? E muitos bebem, pegam o transporte, né? E dirigem, acidente. O Brasil é o 3º, né? Campeão em acidentes de carro. Então nós temos uma sociedade, essa sociedade industrial, com muitos desafios. E esses desafios da sociedade, ele chega na escola. A escola não está separada do todo, né? Agora, a gente como gestão, a gente não pode ser negligente. Então, toda a ocorrência que chega para a escola, a gente tem que apurar, ver o que é de competência da escola ou de outros órgãos que possa nos ajudar.
entendeu? Agora, também a gente está sendo vítima de fake news. O fake news e de denúncias anônimas. As denúncias anônimas, elas não interessam, não é de interesse público, ela não interessa à escola. Porque uma coisa é um pai de família ir na escola e dizer, olha, meu filho foi agredido, ou um outro coleguinha está olhando com um olhar mais agressivo, ele está com medo. Aí a gente tem materialidade, tem como apurar, chamar os pais, conversar com os alunos. Agora, como a gente foi no início do ano bombardeado por denúncias anônimas, que a gente não sabe de onde parte, aí é outra instância. E a gente teve isso, a gente teve que agir. E como é que a gente age? Dentro da legalidade. A gente pegou a denúncia anônima e encaminhou para o delegado apurar essas irregularidades, entendeu? Porque eu sinto que cidades pequenas, isso não acontece só em Madre, inclusive no Brasil, né, que é um país continental, de que há uma potencialidade partidária. Então, assim, quem vota no gestor quer cobrir, que não é nosso caso, a gente quer apurar. E quem não vota quer ampliar o problema. Então, se tiver uma discussão na escola, que tem, né, são seres humanos, diz que é briga generalizada. O uso de drogas na escola, eu nunca vi. Existe, não sei, eu nunca vi. O senhor nunca viu e não. Também nenhum pai, nenhum aluno questionou? Nunca relatou Já chega denúncias, né? Chega denúncia assim, que tal aluno é usuário, tal aluno domina o pedaço na cidade. Esse tal aluno, o que chega ao conhecimento do senhor, quando chega, quais as medidas que vocês tomam? A nossa escola, ela tem o serviço de orientação. Então, os alunos que precisam de qualquer tipo de apoio e as famílias, a gente caminha para o setor de orientação. A professora Ana Paula faz um excelente trabalho. Ontem mesmo a gente, não vou dizer que perdeu, mas a gente gastou muito tempo pedagógico, atendendo pais, atendendo os alunos, né? É a solução? Não é. É o limite da escola e a escola trabalha junto com as famílias. A gente percebe que as famílias precisam de muito apoio também, né? Diga, inclusive, você foi meu professor e a gente trabalhou junto e a gente já teve mais ou menos o que aparentemente ou o que está acontecendo hoje a gente viveu há uns tempo atrás e a gente teve um trabalho excelente e a gente se desfez de muita coisa e conseguiu resgatar muitos alunos. Você acha que a gente tem que trazer, você como diretor agora, vai trazer aquele modelo de um tempo atrás para aplicar na sua gestão? Excelente pergunta, Débora. O Brasil, em 2014, assinou o Plano Nacional de Educação, que é a escola de tempo integral, principalmente, trabalhar todos os aspectos. Tem um problema que assim, a gente precisa esclarecer. A escola de tempo integral não é deixar o aluno confinado dentro de um prédio, mas ele ter acesso a, como eu falei, a ciência, as artes, o esporte, a filosofia. E ele pode fazer isso em determinados espaços. Pode ser na própria escola, pode ser utilizando outros instrumentos que o município oferece. Esse modelo, eu acho que é o modelo que a gente precisa perseguir no Brasil inteiro. Não abrir mão de nenhuma das habilidades. Até porque Madre de Deus é uma cidade que eu diria, do ponto de vista da excelência das artes, né? Nossos alunos. E do esporte também. Já tivemos time na primeira divisão, já tivemos time, a seleção de Madre de Deus já foi campeã, né, do intermunicipal. Então, nós não podemos abrir mão dessas potencialidades. Então, eu estou aberto a todas as potencialidades e vou fomentar e discutir isso com a comunidade, que é importante. Porque a aula, como o pessoal hoje diz, a cela de aula, não a sala, ela não é mais agradável aos alunos, porque é aquela máxima que a gente diz sempre, né? Nós temos o professor do século XIX, né? Que a gente aprendeu com nossa avó, nós temos a escola do século XX, aliás, é o contrário, a escola é do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI, e essa interação, né, digital, e que a gente precisa interagir para aprender com eles e ensinar. E aí a gente tem que trabalhar com formação de professor também, né? E buscar esse conhecimento totalizante, holístico. Eu acho que é a saída, ouvindo também as famílias têm as suas experiências, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém é o dono do saber, mas nós que passamos por uma cadeira acadêmica voltada para isso, somos cientistas da educação, a gente precisa estar sensível para essas questões. E Madre tem tudo para crescer nesse sentido. Em relação à ronda escolar, né, que acreditamos que é importante para os alunos, para os colégios, ela é importante, o senhor entende que é importante para agora o momento, já que o Colégio Magalhães Neto é o único que está em alta, né? Muitas reclamações.
É importantíssimo, né? Inclusive, por exemplo, quando eu assumi a direção, Débora já trabalhou comigo lá, sabe que a complexidade que é o nosso Magalhães Neto, ao mesmo tempo é o orgulho da cidade, porque é a maior escola da cidade, né? E o Magalhães Neto dando certo, a educação está dando certo. A gente tem conversado muito com a secretária de Educação. Então, eu só assumiria a direção se eu tivesse total apoio, inclusive dessas infraestruturas. E isso tudo tem sido pontuado em reuniões, a questão da segurança interna, mas não que está havendo aquela briga generalizada como foi divulgado na internet, mas a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então é importante a ronda escolar, a gente não abre mão disso, e a secretária diz que vai voltar no momento oportuno, está se organizando para tal. A segurança interna, mais auxiliares de disciplinas, os pais vão lá e ver que a gente está com déficit de material, não é à toa que a prefeitura abriu um REDA, né, para resolver esses problemas pontuais de funcionários. A gente não tem ainda um porteiro, né, qualificado, e a gente vai ter 3 porteiros qualificados, um naquele portão da entrada. Nós temos um portão interno que sobe para o primeiro andar, ali também vai ter um porteiro. E nós vamos ter uma coisa mais importante, assim, eu digo sempre, meus professores são meus amigos, meus parceiros, e é quem desenvolve a educação de qualidade. Inclusive agora eles estão tendo uma assembleia para discutir pontos relevantes da categoria. Mas a instituição, ela não pode ser mais vulnerável só do professor, depender do professor. Então, a gente está pensando nos agentes da educação. Quando o professor entrega um atestado, está doente, o aluno não ficar correndo no corredor, que é aí que sai o desafio, os conflitos, o agente da educação ir para a sala aplicar a atividade. Então, a gente vai garantir, estender mais o conhecimento científico em sala de aula, para não ficar com aquela aula vaga, né? Que é o que os pais sempre estão questionando. Em relação à alimentação, professor, dos alunos e tal, estão muito bem alimentados? Porque também recebemos aqui informações em relação às merendas, né? Que nem todos estão sendo contemplados. A questão da segurança alimentar, eu gosto de falar do geral para ir para o particular, que é a escola. Então, o Brasil, eu digo sempre, o Brasil é um país continental onde o povo não tem terra. O Brasil não fez reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária, o Japão fez reforma agrária, o México fez tudo através de revolução ou através do exército americano, no caso do Japão. Por que reforma agrária? Porque a reforma agrária é onde a gente ganha a segurança alimentar. As famílias precisam garantir essa segurança alimentar para os pais e para os filhos. E aí entra a merenda escolar. Você vê que ainda mantém o nome merenda escolar. Merenda escolar é uma espécie de um lanche. Hoje a gente já pensa no almoço. E por incrível que pareça, pode até ter, e eu acredito, que eu fico ali na fila junto com os alunos, que tem alguns alunos que não são contemplados ou não quer pegar a fila, tem isso também, a gente tem que ver como fazer isso. Mas a merenda escolar do Magalhães Neto até agora é o item mais elogiado, né? Tem hora que eu olho assim, até eu quero disputar com o aluno alguma sério, professor? Inclusive, e a gente vai avançar. Mas não é isso que discuta aqui não, viu, professor? Isso. Sofremos com os fake news, né? Inclusive, nós temos uma nutricionista, né? E eu conversei isso com ela, que a partir de segunda-feira que vem, depois do feriado, nós vamos divulgar, e a rádio pode acompanhar, o cardápio na segunda-feira. Então, você vai ter o cardápio da semana inteira, entendeu? Até para o aluno se planejar se ele vai gostar daquele alimento ou não. Agora, alimento é uma coisa também particular, é cultura. Então, você gosta do macarrão, o outro não gosta. Entendo. Tem isso também. Um gosta do arroz, não. O meu filho, ele não gosta muito do achocolatado, ele não come muito doce. Mas no dia que tem o feijão, a carne, ele cai para dentro. Então, até professor, né? Né? Hoje, como eu te falei, muitos professores doentes. Eu mesmo tenho diabetes, então eu tenho que me prevenir, mas que dá vontade de cair na merenda, dá. Agora, tem problemas, todo setor vai ter problema, gente. Todo setor vai ter problema, mas a solução tem que ser maior do que isso, né? É bom que se fale aqui, e você que é pai, que está em casa ouvindo, o motivo de trazermos aqui é justamente para poder falar sobre a questão segurança dos seus filhos que estão no colégio, porque baseado nas denúncias que nós recebemos aqui, né, nada melhor do que trazer o diretor, né, o futuro diretor, ainda não está diretor, está em transição ainda, para poder falar sobre isso, porque existem alguns pais que estão preocupados a ouvir tanto falar em relação às drogas, às agressões no colégio, que termina ficando preocupado. Mas aqui está ele, que pode tirar as dúvidas, e algum pai, se estiver ouvindo a gente, tiver alguma pergunta para poder fazer, sendo que não seja pergunta agressiva, porque a gente vai também limitar, porque encontrei um pai um dia desse e falou tanta coisa que aí não dava pra gente perguntar aqui, ele queria, não, quer entrar no ar para perguntar assim, mas não é dessa forma, né? Lidar com o ser humano é ainda delicado. Professor Mário Ângelo, vamos aproveitar o momento também, fazer uma pergunta ao senhor, então,
já que está no governo de transição, sim, essa é a realidade, né? Acho que essa palavra é certa. Está fazendo essa transição e a gente tem uma pergunta muito importante. Existe uma lei federal, uma lei estadual, né, vigente entre o ano 2019, 20 e 21, que é a questão da distribuição de absorventes, né, em escolas estadual. Né? Municipal, a gente ainda não viu nenhum tipo de ação desenvolvida pelo município, né? Há algumas pesquisas que fizemos de forma interna, perguntando para algumas pessoas, disseram realmente que nunca receberam. Existe dentro do Colégio Magalhães Neto alguma distribuição de absorvente para jovens que estudam no colégio? Pode essa discussão sobre o absorvente no Brasil é de grande relevância, né? Já que é um problema, né, que atinge toda a massa, né? Porque, como eu te falei, a gente vive numa sociedade desigual, que nem todo mundo tem acesso aos bens necessários básicos, né? Principalmente na questão de gênero. A mulher sempre foi rejeitada na sociedade, sempre foi colocada como segunda classe. E hoje não, hoje há o protagonismo, né? As mulheres é quem mais passam em concurso público. Eu lembro que quando a primeira mulher fez o curso de engenharia na UFBA, foi um alvoroço nos corredores. Porque como é que a mulher vai fazer engenharia? Até hoje, mulher quando dirige ônibus coletivo, eu não vou pegar porque pode virar. E a gente sabe que a maior parte dos acidentes feito por homens, né, Débora? E aí eu fico alegre aqui também, no meio de vocês aqui está uma mulher, né? Então, a questão do absorvente, veio a lei federal, aquela discussão toda que a sociedade viu e terminou sendo aprovado. Os estados, né, muitos, abraçaram também esse projeto, né? E alguns municípios, como Candeias, aprovou uma lei de distribuição. Aqui no município ainda não tem uma lei para um programa maior. Eu tive conversando ontem com a secretária e ela quer avançar nesse sentido. Aí, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, no Magalhães Neto a gente não é contemplado ainda com um programa, mas nós recebemos, né, alguns kits, né, de absorventes que alguns alunos em condições vulneráveis, a parte da orientação cede. Eu estava conversando com a Ana Paula, que é da orientação, ela me falou, não, Mário, mas isso bem antes da lei federal. O Magalhães Neto, a gente já cedia de forma mais oculta, não fazia divulgação, até para não sofrer preconceito. A gente recebia doações, inclusive alguns professores compravam e doavam à escola. Isso há muito tempo. E sempre estava lá no estoque. Porque sempre tem aluna que tem 11 anos, né? E aí ela não espera. E aí mistura na escola. Então a escola sempre teve esse suporte básico, não como um grande programa. Mas agora, por exemplo, eu passei lá no estoque, nós temos absorvente lá no estoque da escola e tem algumas alunas que são contempladas, né? Agora, é suficiente? Não é. Eu vi uma discussão aí na rede social, se tem, se não tem, é o que eu te falei, tem a pequena política, né? Tem a galera que quer exaltar, tem a galera que quer malhar, sim, mas o nosso foco é a educação. A gente não pode estar preocupado com esse tipo de discussão que não leva, para mim, não leva a engrandecer, mas é uma discussão importante porque traz para a mesa um tema interessante para a gente pensar numa coisa maior. Então eu estava ontem conversando com a secretária, ela é mulher, né? Ela quer avançar nesse item, né? Vai ter essa discussão mais profunda para não só o Magalhães ter, mas toda a rede, né? Agora, prazos não foram colocados em mesa, mas certamente há essa sensibilidade e eu acho essa discussão aí agora da comunidade importante porque pode acelerar esse processo. Pronto. Porque nós temos tantas demandas e aí a gente acha que é menos importante, que não é, e a gente vai deixando para segundo plano para tentar resolver os outros. E aí quando a comunidade cobra, né, isso termina virando primeiro plano, né, para você ver como é importante a participação social nas políticas públicas. Interessante. Professor Mário Ângelo, aproveitando o momento... Só o que eu gostaria de entender. Existe hoje uma pequena quantidade, se é que eu entendi, isso, que está sendo distribuída lentamente para alguns. Na sua maioria ainda não é contemplada. Foi isso que o senhor falou? Mas agora a gente não ouve assim... Claro, talvez por falta de discussão, a gente não houve uma grande cobrança de quem mais precisa, que são as meninas. Ou seja, ainda existe muitas alunas ainda que precisam ser contempladas. Porque assim, essa pequena quantidade, para o número de alunos, que eu não sei quantos alunos o senhor tem. Nós temos 450 alunos pela manhã e pela tarde. Meninas não tem como dizer, né? Não tem, né? Geralmente é a metade, né? A metade. Então, para a quantidade de meninas que tem,
né? E o número que se distribui ainda lentamente, você percebe-se aí que a necessidade é grande, que precisa ser discutido para ontem, a necessidade de distribuir para essas meninas. É verdade. Porque temos a informação, sabemos que muitas deixam de ir, já falamos isso aqui, para o colégio por questão de saúde. Por não ter de higiene e tudo mais, o senhor pode... Como ele mesmo citou, né? É um assunto realmente muito sensível a ser tratado, né? E algumas pessoas querem surfar uma onda que talvez não caibam, né? Porque quando a gente fala de mulher, tem que se colocar no lugar da mulher. Na verdade, não é a sensibilidade que temos que ter enquanto sociedade em pensar no coletivo. Em pensar o número de alunas que deixam, às vezes, de frequentar a escola, por falta de um item tão sensível, né? Tão barato de ser E que muitas custeado. vezes as alunas e as famílias não querem discutir isso de forma pública porque é bem íntimo. Mas a escola tem que estar sensível que existe esse problema da distribuição de riqueza, se esbarra nisso, né? E que se a gente puder amenizar com esse tipo de políticas públicas, a escola tem que discutir isso. Eu falo isso discutir porque a escola não tem dinheiro para comprar o item, né? Tem um ouvinte aqui perguntando ao senhor o seguinte, né? Está te ouvindo. Pergunta, bom dia, língua solta. Pergunte aí ao diretor, fala diretor. Então, não tem absorvente que contemple as alunas. É o que nós acabamos de falar aqui agora, né? Sobre ele já respondeu, mas eu gostaria que você respondesse. Não, nós temos. Qualquer aluna que necessitar, ela pode procurar a orientação da escola, que a orientação da escola vai dar o absorvente para essa pessoa de forma personalizada. Às vezes eu nem fico sabendo quem foi a pessoa e não cabe, né? A gente não quer fazer publicidade em cima disso, né? A gente quer resolver o problema. Então, se você me perguntar assim, qual foram as listas das meninas que receberam, eu não tenho e não quero saber. Mas a orientação tem da escola. Então, assim, o que a gente pode, aí a direção, o que pode se preocupar é alguma aluna que procurou orientação e teve algum tipo de dificuldade ou, sei lá, não foi bem atendida sobre a questão, aí sim cabe uma intervenção da administração para ver como é que a gente pode resolver isso. Mas até agora o Magalhães Neto não teve nenhum problema nesse sentido. Não quero dizer que não vai ter, mas não teve nenhum problema nesse sentido. Diretor Mário Ângelo, né? Alguns pais estão perguntando aqui nas redes sociais o seguinte: pergunta ao diretor, né? Por que ainda não se deu farda? Já se passaram um mês, as aulas iniciaram e os alunos ainda não receberam suas fardas. O senhor pode explicar pra gente? Eu tenho as informações da gestão. A escola não compra farda, não é isso? Então, nós passamos 2 anos sem aula. Então, quando começou as aulas, a primeira coisa que a secretaria solicitou à direção, eu estava na vice-direção, aliás, eu não estava nem na vice-direção ainda, eu era professor, era, primeiro, fazer a matrícula e saber o tamanho da gurizada. Você não vai comprar roupa sem saber o tamanho dos alunos, entendeu? São os alunos novos. E os alunos de 12 anos hoje são altos. Então... Ali, aquele menino. Então, primeira coisa, a escola, imagine, a gente teve que fazer a matrícula, distribuir por sala, ver o tamanho do aluno, né? E aí passar esses dados para a secretaria e assim, no serviço particular, você vai na loja e compra. No serviço público, você tem que abrir licitação. Tudo isso requer tempo, né? Requer tempo, mas a sociedade quer a coisa dinâmica. Eu entrei aqui, você estava falando do tempo, né? Então, o tempo é uma discussão até filosófica. Então, você tem um lado que quer o serviço de imediato e tem um outro lado que tem as suas dificuldades técnicas, né? Mas, realmente, a gente tem que se planejar para ter a farda o mais rápido possível. Eu tive conversando com a secretária, ela me falou que mais tardar em maio. Que já foi licitado, já foi, né? A fábrica... a fábrica já... Agora mesmo, né? Já está acabando o mês. E aí vai ter um outro desafio, que é a distribuição. Débora, que trabalhou comigo, sabe? Um diz, não quero essa, eu quero aquela, eu quero maior, eu quero menor. Ainda vai ter problemas. Então, a gente vai ter um probleminha com farda, mas a farda é importantíssimo, porque a gente pode identificar, mas não só a farda, porque o aluno passa a farda para um outro coleguinha de outra escola, e a secretária também me falou ontem que a secretaria está confeccionando os crachás, além da farda, os crachás. Estamos prestes a começar o inverno, né? Dar início ao inverno. O Colégio Magalhães Neto está preparado hoje para caso continuar recebendo esses alunos mesmo nessa semana de chuva? Eu diria que o Brasil não tem aquele inverno que a gente aprende no primário, das 4 estações, né? Como é na Europa, o inverno que... Eu até brinco com os alunos, quando chove um pouquinho, eles usam o capote, porque tem que usar no período de chuva, você não vai deixar em casa, né? Porque o calor permanente.
Eu nunca consegui dormir bem vestido aqui em Madre, porque o calor permanente, isso é bom para uma cidade litorânea como a nossa, turística, né? Agora, nós temos período chuvoso e de estiagem, né? E o Magalhães Neto já teve muito problemas com chuvas. Quando eu era vice-diretor, alagava. A escadaria era uma cachoeira. Mas aquela parte do fundo ela foi toda revestida de janelas, que era o maior problema. Então, hoje, não há alagamento no Magalhães Neto. A gente passou por um teste agora. Olha lá, viu? Quando chover... A Rádio Madre FM está convidada. Agora, aquela parte de baixo, sempre entra água, o pessoal tira com rolo. Mas aquela cachoeira que tinha na escadaria, né, não existe mais porque a parte superior. Agora, o Magalhães Neto, ele vai passar por uma grande reforma, né? Isso, a secretária me garantiu que eles vão investir 6 milhões em todas as escolas do município, né? Furo de reportagem aí, 6 milhões. E o Magalhães Neto certamente vai alocar o maior recurso porque é a maior escola. E eles querem mudar toda a concepção, da fachada à concepção interna da escola. Inclusive, Débora. Sim, fale. Eu passei esse final de semana, que não estava contemplado no projeto, um estúdio audiovisual. Você sabe que eu sou muito ligado ao audiovisual, sim. Coordenei o Madre Canal. E ali no Magalhães Neto a gente vai querer fazer um estúdio audiovisual para trabalhar com rádio e TV. Muito Inclusive, bom. Eu estou aqui na condição de entrevistado. Breve eu posso chamar um Isaías para ser o entrevistado lá com a gurizada do Magalhães Neto. Bom, pronto, estamos aqui para isso. Agora, como o senhor estava falando aí dessa reforma que vai ter no Magalhães Neto, então vai ser nesse ano agora e com os alunos estudando, o que me fala aí? Não, a reforma, exato. A reforma, o engenheiro e o arquiteto esteve na escola, eu tive o prazer de conhecê-los. O que eles me falaram é que no meio do ano, que agora é um tempo curto, 15 anos, eles vão pensar a concepção mais prática da escola e a reforma começa no final do ano. Não tem, esse ano é um pouco, eu brinco até com os alunos, enxugar gelo, né? Com certeza. Então, toda a concepção de mudança da escola, uma escola mais moderna, uma escola que vai incluir mais, por exemplo, nós temos problema com acesso à internet, que é o que os alunos sempre cobram. Instalação elétrica. O problema do início do ano foi o ar-condicionado. É uma escola que sem ar-condicionado fica difícil você lecionar. E aí consertaram todos os ar, deram manutenção e às vezes cai. Quando liga tudo, o consumo de energia cai toda a rede, porque é uma rede antiga. É um colégio moderno, mas é um colégio que já tem quantos anos, né? Sim. Quase 20 anos. Então é um colégio que não foi modernizado nesse percurso, só reformas pontuais. E o que me garantiram que o Magalhães Neto vai passar por uma reforma estrutural. Quando eu converso isso com os alunos, aí os alunos falam, pô, professor, eu já estou no 9º ano, então vai reformar, eu não vou participar dessa reforma. Não vai avançar, vai para o Balbino, vai ser meu aluno lá no Balbino, e quem sabe vai para a universidade e retornar para a escola um dia como um palestrante ou até como um funcionário. Pois é, né? Como já aconteceu com outros e outros alunos mais. 11 horas e 16 minutos. Lembrando que você está ligando no rádio agora, a gente está batendo um papo aqui no Madre de Deus em Debate, nosso quadro, né, com o professor e então vice-diretor, futuramente diretor do Colégio Magalhães Neto, né, que já assumindo a pasta transitoriamente. Professor, existe aqui na verdade uma denúncia anônima, diz o seguinte: bom dia, como assim não está molhando mais? A parte do lado do refeitório mesmo está sem um telhado, eu estava molhando até mesmo ontem. Então cabe aí também até ser um alerta, né, para o senhor, enquanto já gestor de transição, já está olhando esses problemas e está notificando, né, a pasta responsável para fazer essas manutenções. Mas eu quero fazer uma pergunta para a gente fechar o nosso bate-papo, que é muito importante, eu acho que deveria ser feita a todos os professores, né? Para o senhor que é professor hoje, né, e já vem dentro da área acadêmica já se colocando, né, como eu posso dizer, um aprendiz, um eterno aprendiz. Acho que somos eternos aprendizes. Exatamente. Né? Qual a maior dificuldade de ser professor no nosso país? Total, né? Mas eu diria que o Brasil, ele é um país, são Brasis, né? O Brasil fala-se muito numa educação ruim, aí a gente pergunta para quem? Porque as escolas empresariais, elas são muito bem efetivas, igual os Estados Unidos e a Europa. Por exemplo, tem uma escola, que eu não vou falar o nome, em São Paulo, que é a escola empresarial, que é diferente de escola particular. Você tem uma escola particular de esquina, que ela não consegue avançar, é de economia familiar, entendeu? É um ganha-pão de uma família. Mas quando eu falo escola empresariais, são escolas voltadas para as famílias de alta renda, e a gente sabe que 400 famílias dominam mais da metade da riqueza desse país. Então essas escolas, inclusive eu chamo até apátricas, porque elas seguem os calendários dos Estados Unidos e da Europa, para os meninos passearem na Europa, e eles terminam não conhecendo realmente o Brasil,
né? Eu já dei aula em Salvador e eu via alunos que conheciam os Estados Unidos e não conheciam o Pelourinho. Isso traz um prejuízo extraordinário para o país, porque é a nova elite do futuro que você está formando. Então, qual é o sentimento de país que esse povo vai ter? Zero. Então, o Brasil, para esse pessoal, está bem assistido. A escola pública, ela tem o grande desafio, né, que a gente já conseguiu contemplar em 2002. Só para você ter uma ideia, o Brasil só conseguiu garantir matrícula para toda a sua população em 2002. Matrícula. O desafio do século XXI agora é a busca da qualidade. Nós já temos o aluno dentro da escola. E o desafio é como construir, né, essa qualidade. E aí as políticas públicas, é a cobrança, é o debate, é a insatisfação, né? E é também a valorização do professor, né? Porque muito tempo se dizia que o professor tem que trabalhar com amor. Não, é uma profissão. Porque tem pesquisa, o professor que ganha, que não ganha o necessário, com 5 anos ele entra em defasagem, porque ele tem que fazer assinatura. Ele não ganha o dinheiro só para ir para a festa, para sustentar a família, não é isso. É do salário do professor, que ele investe em revista científica, que ele viaja para congressos, que ele compra livro, que ele paga cursos. Então, se ele não ganha o suficiente, o prejuízo lá na base vai ser real, porque em 5 anos o mundo é muito dinâmico. Voltei a falar aqui do tempo que Isaías começou o programa, é muito dinâmico, e o professor defasagem que vai sofrer o aluno, né? Volta a gente ter o professor do século XX com o aluno do século XXI. Então, nós precisamos sim, nesse momento aí agora, os professores estão tendo uma reunião da categoria para discutir essas questões que a gente está falando aqui agora. Você precisa valorizar o professor, como outras carreiras de nível superior são valorizadas. Por exemplo, hoje a média salarial do professor é abaixo do auxílio paletó de um juiz. Não estou falando que o juiz não deva ganhar o auxílio paletó de 4 mil e poucos reais, mas o piso salarial do professor não é esse. O DIEESE divulgou essa semana que o salário mínimo deveria ser 6 mil reais no Brasil, como rege a Constituição. E são poucos, não vou falar nem professor, mas são poucos brasileiros que conseguem alcançar esse salário. E é porque o Brasil não tem dinheiro? Não, o Brasil é a 10ª potência mundial. Então, o desafio é a gente colocar na mesa do país, seja do poder municipal, estadual e federal, que a educação ela é importante, ela é salutar e ela é decisiva para a gente construir um país mais igual. Bom, agradecer o senhor por ter vindo aqui, por questão do tempo, né? Mas antes disso, queria fazer uma pergunta em relação à reunião de pais no colégio. Já aconteceu alguma reunião de pais durante esse tempo que o Magalhães Neto está dando as aulas presenciais, ou está para acontecer? Porque é importante, né, os pais não só cobrar, mas também se fazer mais presente no colégio. É verdade. Nós recebemos muitos pais, né? Eu fiquei até surpreendido assim com os pais que vão levar os filhos na porta do colégio, vão buscar, mesmo sendo uma cidade pequena, com um comportamento assim de cidade grande, essa preocupação com o trânsito, com o caminhar da casa à escola. Não é uma preocupação só dentro da escola, mas o caminhar, isso impressionou. E a reunião de pais, a gente discutiu isso com a orientação da escola, como fazer a reunião de pais. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque as reuniões de pais, como sempre foi acontecido, é o discurso do diretor e do professor. Os pais sentam na plateia, o professor dá o discurso, diz o que é que a escola tem, ouve as queixas e vai para casa. Esse modelo, eu acredito que ele está superado e não resolve os problemas. Então, nós vamos querer fazer reuniões localizadas, por sala, né, por categoria. Por exemplo, uma professora já solicitou da gente que a turma 6º C precisa ter uma reunião particular com os pais. Então, a gente não quer fazer aquela reunião de marketing. Pode até ser que aconteça um dia uma grande comemoração para a gente mostrar conquistas das escolas, os alunos que conseguiram notas boas na Olimpíada da Matemática. Pode ter essa celebração, sim. Mas as reuniões para tratar de problema da escola, ela precisa ser mais pontuais e mais específicas e diferenciadas do que se fazia antes. É o desafio também. Ok. Professor Mário Ângelo, a gente quer agradecer, né? Deixar o senhor aí à vontade para as considerações finais, né? Muito bom bater um papo com o senhor hoje, né? E mostrar à comunidade, né, o quão o poder da escola ainda é ativo, né? Para modificar e reconstruir essa idealização de que a escola anda de forma, como eu posso dizer,
ainda muito bagunçada, né? Na visão de muitos pais. Na verdade, não. Existe organização, existe competência, existe profissionais que estão ali, mesmo diante, né, de toda a problemática, toda a sensibilidade que ainda estamos vivendo diante da pandemia, existem pessoas comprometidas ainda em transformar a escola em um ambiente confortável para os alunos. Verdade. A escola tem problema, a gente reconhece isso, mas a sociedade sem escola é pior, né? Como diz o grande Paulo Freire, a escola não transforma o mundo, mas a escola transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. A escola não é só um prédio, a escola são relações humanas. Quando você tem boas relações sadias, interessadas, focadas, uma boa aula pode acontecer até debaixo de uma mangueira. Isso eu não estou negando que nós devemos ter boas estruturas, temos que ter sim. E o Brasil gasta da creche à universidade apenas 3,9% do orçamento. É muito pouco. A ideia é o Brasil levar o orçamento a 10%, né, para que os alunos possam também receber bolsa, né, porque a gente sabe que nós trabalhamos com os filhos da pobreza e eu tenho orgulho disso. Eu vim de escola pública, passei pela Universidade Federal e hoje eu sinto muito feliz poder pagar minhas 3 refeições dando aula exclusivamente na rede pública. Então, a saída da educação pública, eu até questiono essa questão de escola estatal, a gente precisa transformar a escola estatal em mais pública, que é essa presença da comunidade na escola. Então, vai ter conflito, porque tem aquela frase que de doido e médico, cada um tem um pouco, né? Mas também todo mundo é um pouco professor, né? Principalmente as mães que estão ali mais em contato com as famílias, né? Os pais. Então, quando eles chegam lá, eles dão dica como deve ser. E a gente vê isso com muito carinho, né? Mesmo a gente tendo acesso à ciência, à pedagogia, mas todo mundo tem um pouco de experiência. E eu termino dizendo que a educação, aquela frase africana que para educar uma criança a gente precisa da experiência de toda a tribo. E isso o Magalhães Neto não vai abrir mão da experiência dessa cidade linda, maravilhosa e da rede de comunicação. Então, eu queria aqui agradecer a Madre FM e ficar sempre à disposição de vocês para qualquer tema, pode ser tema delicado, indelicado, a gente discute. Se a gente ter solução, sim, se a gente não tiver solução, a gente vai deixar a interrogação para pensar isso junto com a comunidade, porque aqui está falando para vocês, é um professor com todas as fragilidades, um ser humano que precisa também da comunidade e precisa da comunicação. Só tenho a agradecer aqui a rádio Madre FM. Muito obrigado, professor Mário Ângelo, né, e a toda a comunidade que acompanhou com a gente até agora o quadro Madre de Deus em Debate. Madre de Deus em Debate.